todos e todas. Eu me chamo Emanuela da Costa Oliveira, eu sou bolsista PCI do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. A apresentação de hoje, Planta de Gente de 3.000 anos, ao presente, a longa duração na comunidade Boa Esperança. Ela está inserida no projeto de pesquisa que eu desenvolvo, né, intitulado Uso e Manejo de Recursos Florísticos em Períodos Pré-Coloniais na região do Médio Rio Solimões, cujo objetivo é contribuir para a construção de um quadro sobre o histórico das populações que habitaram o Médio Rio Solimões, no que diz respeito à apropriação das plantas e da paisagem vegetal em tempos modernos, né, e antigos. Bom, o meu projeto ele está vinculado ao grupo de pesquisa, arqueologia e gestão do patrimônio cultural da Amazônia. Eu inicio a nossa apresentação falando um pouco sobre longa duração, né? Esse termo que está embutido dentro do nosso título. A longa duração é um termo que surge na Escola Histórica Francesa dos Análises, a partir de Fernand Braudel, tem relação com as análises diacrônicas, que priorizam momentos que ocorreram em longo tempo, né? Em detrimento de atividades, né, sincrônicas que, ao contrário, elas priorizam momentos específicos da história. Então, quando fala-se de longa duração, fala-se de práticas do passado, primeiro, mantidas durante muito tempo, e segundo, muitas vezes vistas no presente. A longa duração, ou longa durée, ela está incorporada nos postulados da ecologia histórica, que tem trazido várias discussões para a Amazônia, né? A gente vê essas discussões a partir dos trabalhos de Eduardo Neves, de Carolina Leves, né? Que traz uma discussão sobre paisagens antropizadas. Então, vale um adendo aqui rápido para falar sobre a ecologia histórica, que é a interação através do tempo entre sociedades e o ambiente, transformando a paisagem de um determinado ecossistema. Essa disciplina ela tem relação dialética entre as ações humanas e as ações da natureza manifestas na paisagem. Então, diante disso, a gente, né, faz algumas perguntas para nos guiar na nossa apresentação. Será que conseguimos falar de longa duração na comunidade Boa Esperança? Será que conseguimos, né, ver essas ações manifestas na paisagem? A paisagem que compunha a Boa Esperança atualmente tem semelhanças com a paisagem antiga? Então, eu apresento, né, a comunidade Boa Esperança, que está localizada na RDS Amanã, uma comunidade dividida em 3 bairros, né, bastante numerosa. A sua formação deu-se a partir da saída da família do seu Luiz, do Joá Grande, e segundo a narrativa do seu Luiz, esse foi o primeiro lugar no qual a família se estabeleceu após migrarem. O sítio arqueológico Boa Esperança teve 2 intervenções. A primeira, no ano de 2008, né, no âmbito do mestrado do arqueólogo Bernardo Costa. Na época também ele era coordenador do laboratório de arqueologia. Bernardo conseguiu identificar 4 ocupações humanas pré-históricas relacionadas à cultura material cerâmica no Boa Esperança, né? A primeira e mais antiga, a fase Amanã, datada de 3.320 anos antes do presente, a tradição Pocó, datada de 2.690 anos antes do presente, a tradição Borda-Incisa, datada de 1.080 antes do presente, e a tradição Polífona da Amazônia, datada de 700 anos depois
de Cristo. A segunda intervenção no sítio foi no âmbito do projeto de doutorado da arqueóloga Marjorie Lima, que ainda está em fase de conclusão. A partir das prospecções arqueológicas, constatou-se que o sítio tem 18 hectares. Vale salientar aqui que o que eu vou trazer de resultados está relacionado à segunda etapa de campo. A paisagem pretérita, recuperação da história vegetal da comunidade de Boa Esperança. Para a gente falar da história vegetal de Boa Esperança, a gente usou de técnicas consagradas na arqueologia no que cerne a recuperação de vestígios macrobotânicos e faunísticos contidos nos sedimentos arqueológicos. A gente usou da técnica de flotação, que consiste em um tanque com água, dentro dela vai uma peneira interna com malha de aproximadamente 4 milímetros. Fora do tanque a gente tem uma peneira de saída, né, uma peneira externa com malha de 1 milímetro. A ideia aqui é que ao lavar o sedimento, né, os materiais contidos neles, como os mais leves, carvões e sementes, flutuem e caiam na peneira de saída, ou seja, a peneira externa. O material mais denso, ele fica depositado nas peneiras internas, como os fragmentos de cerâmica, material lítico, né, minerais e ossos. A segunda técnica é a peneira molhada, que consiste em usar uma peneira de 2 milímetros de espessura e imergir ela parcialmente num tanque ou num balde, né, ou bacia com água, então lavar em água corrente como numa torneira. Depois de recuperado esse material, ele é triado, né, peneirado primeiramente a seco, em 3 malhas geológicas de 4, 2 e 1 milímetros, respectivamente, separado em categorias, né, cerâmicas, carvões, material lítico, material ósseo, o material carbonizado, né, os carvões vegetais, eles sofreram uma segunda triagem, foram separados entre lenha, madeira carbonizada, e entre parênquimas, são partes, né, de sementes, raízes, tubérculos. A análise ela é feita a partir da coleção de referência de vegetais carbonizados não arqueológicos. Nós usamos a coleção de referência do Instituto Mamirauá e a coleção de referência da Universidade Federal do Oeste do Pará. A análise também foi feita em colaboração com a professora da UFOP, Myrtle Schock. E o que temos de boa no boa, né? Nós conseguimos encontrar partes de planta como tegumento aderido ao endosperma de arecáceas, tegumento de astrocário, a gente conseguiu encontrar também sementes inteiras de oneucarpos, também outras plantas frutíferas, né, fora as arecáceas, ou seja, as palmeiras. A gente evidenciou Bertholletia excelsa, ou seja, castanho da Amazônia, Carioca viloso, o piquiá, uma paisagem de longa duração. Aqui a gente traz as amostras botânicas com relação aos níveis e camadas estratigráficas, né, relacionando elas com o material cerâmico. A unidade 1375-1349, né, a coleta de nível, possibilitou a gente encontrar gêneros deutéricos, ou seja, do açaí, do oneucarpus, né, da abacapa, e também espécies de Astrocara culeatum, né, o tucumã. A gente conseguiu perceber que a partir dos níveis 50 a 70 centímetros de profundidade, a gente tem uma transição que não fica muito clara, né, entre a bordicisa e a polícroma da Amazônia. Com as camadas, a gente conseguiu identificar outras plantas que não seja das palmeiras, como a Bertholletia excelsa. A unidade 180314, é interessante notar que a camada 4 ocorre na parte superficial, ou seja, no piso da comunidade Boa Esperança. É uma camada de bastante compactação. Nela a gente conseguiu evidenciar também o Carioca viloso, assim como na camada 2, que é a camada
mais intensa que a gente tem da tradição polícroma da Amazônia. A gente encontrou muitos fragmentos cerâmicos e bastante material carbonizado nessas duas unidades. Então, pelo menos para essa unidade, a gente consegue dizer que o piquiá está relacionado com as ocupações mais intensas, momentos, né, de ocupação mais intensas do sítio. E somente na camada 4, a gente evidencia a Bertholletia excelsa, né, ou seja, a castanha da Amazônia, junto ao Carioca viloso. E curioso notar que isso também ocorre na unidade 1608-1242, que já é a transição da tradição borda incisa à tradição Pocó. Na tradição Pocó, a gente conseguiu evidenciar o Cariocar viloso, né, nos níveis estratigráficos, diferentemente das camadas arqueológicas. Essas conclusões, né, a camada 4 do sítio realmente tem maior número de diversidade de material botânico carbonizado, solos / sedimentos antrópicos de cor preto escuro a marrom escuro, tem a maior quantidade de material cerâmicos também. A unidade relacionada à tradição Pocó, até o momento a gente não evidenciou a castanha da Amazônia, né, a Bertholletia excelsa. O piquiá, ele está presente desde a unidade Pocó, tradição mais antiga, até as unidades relacionadas à cultura cerâmica mais recente, referida à borda incisa e polícroma da Amazônia. Aqui, então, a gente consegue fazer uma referência de que a Bertholletia excelsa, ela começou a ser evidenciada a partir da tradição borda incisa, né? Pelo menos aqui para que a gente tem para o sítio Boa Esperança. Mas as palmeiras, de modo geral, elas ganham destaques, né, em todas as camadas e níveis arqueológicos, em solos antrópicos de até 1 metro de profundidade. Então, a gente volta àquelas outras perguntas, né? A gente consegue falar de longa duração da Boa Esperança, né? Conseguimos ver essas manifestações na paisagem, né? Então, a gente conseguiu identificar no registro arqueológico diversas plantas úteis, como o cacau, o cupuaçu, a castanha, o piquiá, o tucumã, a abacaba, o açaí. Essas espécies elas estão presentes na paisagem do sítio, averiguada no mapeamento participativo, e também nas áreas onde foram efetuadas escavações arqueológicas, né, que foram nos quintais da Casa dos Moradores, da Boa Esperança, nos sítios dos moradores da Boa Esperança, né, nas áreas de roçado deles também. Então, isso aponta uma continuidade, né, da paisagem baseada em sistemas agroflorestais, com a existência de árvores frutíferas com algum grau de domesticação, né? Então, quando a gente fala nessas domesticações, a gente já fala, né, de uma paisagem indígena, né, que a gente percebe também na paisagem atual do sítio, mas o que a gente também tem aqui para falar é que não só essas plantas úteis, né, domesticadas, semi-domesticadas, né, algum grau de domesticação evidenciadas, mas também outras plantas, que a gente chama de plantas exógenas, fazem parte do contexto da paisagem da Boa Esperança, né, nos quintais dos moradores, onde foram feitas escavações, tem plantas que a gente chama de exógenas, como o limão, o abacate, né, a banana, o caju. Então, isso demonstra que a paisagem do Boa, ela está, né, sendo manipulada de outras formas, né, a partir da inserção também de outras plantas. E isso está muito relacionado, né, ao caráter, né, particular e as especificidades, né, das populações do Amanã. A gente também consegue ver outras paisagens, né, expressas na Boa Esperança, né, relacionado às plantas, como a gente traz aqui o exemplo
do trabalho de Jaqueline Gomes, onde houve a doação, né, de buritizais sem espinho por parte da prefeitura de Alvarães, também a pupunha marajá, que está relacionada à história de um homem que, ao visitar a comunidade Boa Esperança, né, e antes disso, ele andava com índios e aprendeu a técnica de acender cigarros, fazendo fogo com a raiz dessa planta da pupunha marajá. A gente tem 2 exemplos aqui também de solveiras, né, e de seringueiras, que nos remetem ao período, né, gomífero da Amazônia. Então, por mais que a comunidade não pratique, né, mais a retirada do látex, a gente tem essa paisagem ainda preservada na Boa Esperança. Bom, a gente percebe que a paisagem ela tem ganhado mais significados que não um mero espaço estático, né, sendo explorado para fins econômicos e ecológicos, mas como relação de memória, de continuidade, de transformação cultural e ressignificações que gera implicações na interpretação arqueológica. A gente tem que refletir um pouco, né, e aqui eu trago a fala de Juliana Machado sobre o que são essas continuidades, como elas se dão, né? Então, a gente pode entender isso como fios de conhecimento que podem ser tecidos de forma diferentes, por pessoas diferentes e em tempos diferentes. Gratidão.